Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje projeto que obriga operadoras de celular a instalar bloqueadores de sinal nos presídios é aprovado na Câmara. O texto segue para o Senado. Também foi aprovado o fim de atenuantes que reduziam as penas de criminosos com idade até 21 anos. Salão Verde ao vivo, Carol Nogueira. Para 5 outros projetos da área de segurança, entre eles o que acaba com os chamados autos de resistência, instrumento legal que justifica mortes em ações policiais. E do Senado Federal, Mariana Pichitke. CPI mista da JBS ouve daqui a pouco o empresário Wesley Batista. Comissão mista de deputados e senadores que discute a medida provisória sobre o parcelamento das dívidas do setor agrícola com o Fundo Rural aprova relatório que permite o pagamento em até 180 vezes com entrada de 2,5% do valor da dívida. A proposta vai ser analisada agora pelo plenário. Hoje é quarta-feira, dia 8 de novembro. Agora aqui em Brasília, 8 horas e 56 minutos pelo horário de verão. O Câmara hoje já está no ar. Esta semana, o plenário vota projetos que tratam do tema da segurança pública. Ontem foi aprovado o bloqueio de celulares em áreas de presídios. Também foi aprovado o fim de atenuantes que reduziam as penas de criminosos com idade até 21 anos. Mas até essas votações começarem, houve muito debate sobre a forma como o Legislativo deve responder ao clamor da sociedade pelo combate à violência. Antes que qualquer projeto fosse votado, um diálogo entre o líder da oposição, deputado José Guimarães, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mostrou como o tema da segurança pública se articula com outros que já passaram ou ainda podem passar pelo parlamento. A segurança pública, como diz a Constituição, é competência exclusiva dos estados. E aí, portanto, nós não podemos estar votando qualquer coisa que é importante, mas não significativamente que enfrente o problema do combate à violência. E eu solicito, se for possível, Vossa Excelência nos informar qual é a solicitação dos governadores. Recurso. Recurso? É. Como é que faz se tem a teto do gasto? Não pode? Entrar pelo PSB. Só fazer a reforma da Previdência. Você resolveu o problema de recurso. A necessidade de votar o pacote de segurança pública também foi debatida antes mesmo de os deputados analisarem a primeira das propostas incluídas na pauta. São 61 mil assassinatos. São mais de 1 milhão de carros furtados ou roubados. Tudo isso gerando um clima de insegurança que permeia o país como um todo. Nós queremos que haja uma discussão com o conjunto dos governadores, numa proposta de pauta de segurança pública que tenha coerência a nível nacional, que apresente medidas de profundidade e não mudanças no Código Penal ou mudanças que sejam apenas cosméticas para atender a opinião pública, para querer dizer à opinião pública que esse Congresso está preocupado com a segurança. Isso não resolve absolutamente nada. O primeiro projeto da fila de votações era o que acabava com atenuantes que reduzem as penas para criminosos com idade inferior a 21 anos e superior aos 70. Mas a obstrução liderada pelo PT e pelo bloco PP e Avante acabou dominando os debates. As consequências, senhor presidente, estão em pessoas morrendo a cada minuto, principalmente no estado do Rio de Janeiro. É um escândalo o que está acontecendo e essa casa tem que dar alguma contribuição. Se não pode ser a pauta de ontem, que se suspenda a sessão, sentem todos os líderes e que saia alguma pauta. Mas não faz sentido a gente não votar a segurança pública. Vê esse caso recente do jovem de 19 anos que deu 10 tiros no rosto de uma menina de 15 anos. Pelo simples fato dele ser menor de 21, já é circunstância atenuante. Acima de 70 anos. Essa taxa foi colocada, essa idade foi colocada em 1940. A expectativa de vida era de 62 anos. Se não é endurecendo as leis, esse é o argumento, não vamos endurecer as leis. Não vamos endurecer as leis porque isso não enfrenta a criminalidade. A pergunta que eu faço, é abrandando as leis? É diminuindo o rigor das leis? Deixar como está resolve o problema?
Estes que aqui dizem que defendem a segurança pública votaram para o congelamento dos recursos da segurança, da educação e de tantas políticas importantes para que nós não tenhamos medo das noites nem das ruas. Não adianta dizer, mas esse projeto não resolve o problema do Brasil, esse não faz isso, não faz aquilo. É melhor que nós tenhamos pequenos avanços legislativos do que avanço nenhum. O que está se discutindo é retirada de atenuantes, por exemplo, para maiores de 70 anos de idade. O caso do médico Roger Abdelmassi foi beneficiado, por exemplo, por conta deste dispositivo, desse artigo 65. Isso que escandalizou a opinião pública brasileira e internacional. Ainda que não concordemos com tudo, nós temos que entender que determinados projetos precisam ser apreciados por esta casa. Essa história de que tem uns aqui que defendem bandidos, os criminosos do cotidiano, e outros que defendem os bandidos de colarinho branco, não vai levar a lugar nenhum. Aliás, o encarceramento, dados do Atlas da Violência, cresceu nos últimos 14 anos 270% no Brasil. E os homicídios também cresceram, 22,7% na última década, ou seja, a situação é grave. Outro problema era a dúvida dos deputados quanto ao teor do projeto a ser votado, já que ele estava apensado a outros, ou seja, faz parte de um conjunto de propostas que devem ser analisadas ao mesmo tempo. São coisas completamente diferentes. O que tinha no projeto original, o que tem numa emenda votada na CCJ. Então nós gostaríamos de saber o que é exatamente que nós vamos votar hoje. Senão, realmente, temos que retirar de pauta, porque está muito confuso. Isso aqui não é um projeto de repressão à criminalidade. Não se diga isso ao povo. O que nós estamos votando, afinal de contas? O que acabou sendo colocado em votação e aprovado foi o projeto que retira atenuante para criminosos com menos de 21 anos. Não vão ter mais direito à redução de pena e do tempo de prescrição do crime só por causa da idade. Essa mesma proposta autoriza que jovens entre 16 e 18 anos registrem ocorrências nas delegacias quando forem vítimas de crime. Hoje precisam do acompanhamento de um adulto. Agora o texto vai para análise do Senado. E olha, houve também a aprovação de 2 projetos que obrigam as empresas de telefonia a instalar bloqueadores nos presídios. A empresa que desobedecer vai estar sujeita a multa pesada. Nós sabemos hoje que um celular na mão de um bandido encarcerado é uma arma para todos os tipos de crime. Tenho certeza que vai ao encontro do que a população quer, que é mais segurança. O crime está dentro dos presídios. Já passou o tempo em que o presídio era para custodiar bandido. O presídio hoje vive com o crime. Em alguns momentos estivemos aí com a Comissão de Segurança Pública visitando presídios e lá na entrada nós, parlamentares em missão oficial, tínhamos a obrigação de deixar lá os celulares. Porém, lá dentro éramos fotografados pelos próprios presos com os celulares na mão. Os deputados também aprovaram um regime de urgência para outros 5 projetos na área de segurança pública. Entre eles, o que trata dos autos de resistência, a peça legal que é usada para justificar mortes durante ações policiais. Outro aumenta a pena para o crime de estupro coletivo. Também ganhou urgência a proposta que acaba com a saída temporária de presos. Vamos então direto para o Salão Verde conversar ao vivo com a Carol Nogueira, que está lá hoje com os líderes partidários. Carol, o tema segurança pública promete de novo ser o tema principal do plenário hoje. Bom dia. Bom dia, Vera. Pois é, e com muita polêmica, né? 2 projetos já foram aprovados, a urgência para mais 5 projetos foi aprovada na tarde e noite de ontem. A expectativa, então, é a continuação da análise dessas propostas. E entre eles tem esse projeto aí que você citou agora há pouco, que trata do fim dos autos de resistência, essa peça legal, esse instrumento legal, muitas vezes usado nas delegacias para justificar mortes acontecidas durante ações policiais. Essa proposta muito polêmica, deve levantar discussão no plenário e é isso que a gente vai ver agora, conversando com 2 líderes. A gente conversa com o deputado Léo de Brito, que é vice-líder do PT do Acre, e com o deputado Nelson Marqueselli, que é vice-líder do PTB de São Paulo. Deputado Nelson Marqueselli, explica um pouco para a gente, então, o que é essa proposta, do que se trata essa proposta que acaba com os autos de resistência e a sua posição em relação a esse assunto.
Olha, a segurança no país está um caos. E é normal que a gente atinge e corra para atingir todas as fases. Eu discordo dessa proposta porque, mais do que sofrendo hoje estão os soldados, a área militar, a gente não pode colocar mais um peso em cima deles. Se o militar for sofrer, ele atirar num bandido, ele não pode ser recolhido. Ele não pode ficar sob suspeição durante 60 horas, ou 3 dias, ou 4 dias, 5 dias. Isso vai ter um fator psicológico muito negativo na tropa toda. Não deve fazer isso. É lógico que em todos os lugares tem pessoas que devem ser investigadas, mas nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós já temos uma criminalização da corporação total e nós não podemos concordar com isso. Eu vou votar contra, eu acho que a gente deve lutar para reduzir a maioridade penal, nós devemos colocar mais recursos para que a segurança seja efetiva, é responsabilidade do Estado, nós temos que cobrar uma atuação maior do Estado, nós temos que reforçar as polícias municipais, dar armamento para eles, dar poderes para eles, para que eles possam combater com mais galardia, com mais empenho a segurança do país. Mas nós precisamos colaborar. Deputado Léo de Brito, sua opinião especificamente sobre esse projeto? Bem, eu vejo que os autos de resistência eles vêm para separar o bom policial do mau policial. O policial que cumpre as leis, o policial que utiliza proporcionalmente a força nas operações policiais, daquele policial que muitas vezes vai para as operações para literalmente matar. Hoje nós temos aí 61 mil homicídios e tivemos em 2016 e esse ano já temos aí 63 mil homicídios no país. Destes, em torno de 4.500, é uma média de 4.500 são em atividades policiais, praticados por policiais. E os autos de resistência hoje funcionam como uma espécie de salvo-conduto. O que nós queremos não é punir os policiais, o que nós queremos é ter a segurança de que as operações foram feitas de maneira correta e, obviamente, que se os policiais utilizaram a legítima defesa ou o uso proporcional da força, nenhum policial será punido. Agora, o que não dá é a gente acontecer muitas situações de um verdadeiro extermínio, sobretudo de jovens negros e pobres nas periferias da cidade. Por isso que nós trouxemos, foi muito importante a aprovação da urgência e praticamente todos os partidos concordando com isso, para que a gente faça o bom debate hoje aqui no plenário da Câmara. Agora, deputado Nelson Marqueselli, os governadores estiveram ontem aqui, ficou claro no debate também no plenário da Câmara que o principal problema não é a necessidade necessariamente de mudar as leis, mas é a necessidade de mais recursos. Como que isso pode ser garantido nesse cenário de ajuste fiscal, de teto de gasto? Eu estou fazendo gestões para que a gente aprove rapidamente a legalização dos jogos no Brasil, porque vai entrar entre 24 a 28 bilhões de receita para a segurança. Essa parte nós estamos tentando resolver. Segurança precisa de recurso. E eu discordo quando a gente quer criminalizar o agente da lei. Hoje tem muito bandido no Brasil e nós precisamos incriminá-los, os bandidos, não aqueles que agem contra os bandidos. Quem tem de atirar primeiro é o policial. O policial não pode revidar um tiro. Ele tem de ter um levantamento preciso de quem são os bandidos no país, executar o trabalho para que nós possamos ter rapidamente selecionado aqueles que têm de ficar fora da sociedade. Nós estamos tendo bandido aí que já matou 5, 6 policiais. O número de policiais mortos no país é um absurdo. Isso não tem no mundo. O policial é respeitado. Se ele não é respeitado, nós vamos respeitar o bandido? Então, o recurso, sim. Nós estamos trabalhando para fazer uma fonte de recursos permanente e vamos legalizar os jogos, porque já existe no Brasil. Nós temos mais de 530 mil pontos de jogo de bicho, que não paga nada. Vai pagar para poder pagar policiais bem, dar recurso, armamento, dar condições de se fazer uma segurança melhor no Brasil, a exemplo dos outros países, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, da França, e nós vamos fazer a mesma coisa. Policial aqui tem de ser igual a um policial americano, com recursos para poder agir com segurança.
Deputado Léo de Brito, esse projeto que trata da questão dos jogos está no Senado, em breve pode vir para análise aqui na Câmara. Sua opinião sobre esse projeto e outras iniciativas, de onde é que o senhor acha que pode vir, então, dinheiro, recursos para resolver essa questão da segurança? Bem, eu concordo com a utilização desses recursos provenientes dos jogos para a segurança pública. E essa questão é central. Como nós falamos ontem, não dá para a gente ficar debatendo perfumaria. Agora, há 2 semanas, nós tivemos lá no estado do Acre o encontro com os governadores. Os 27 estados da federação assinaram uma carta, inclusive com a presença de vários ministros, solicitando uma integração maior da União, dos estados e até dos municípios também nessa situação. As fronteiras estão abertas, o narcotráfico está tomando conta do país, o crime organizado está presente nas prisões e está presente também dentro das comunidades, nas cidades, nas diversas cidades, nos 27 estados da federação, e precisa-se de mais recursos e da criação de um sistema único de segurança, assim como nós temos o SUAS e temos o SUS também. Então é fundamental que haja essa integração, um trabalho de inteligência e, obviamente, o fortalecimento das forças policiais e, sobretudo, as forças que estão próximas da população. Eu tenho um projeto aqui, inclusive, que, para se ter uma ideia, hoje no meu estado, 70% dos crimes são crimes federais, mas eles são combatidos pelas forças locais e elas não recebem compensações em relação a isso. Então, nós precisamos fortalecer o trabalho dos estados. Isso ficou consignado na reunião dos governadores e precisa ser transformado em ação concreta. E nós não tivemos aqui na pauta nenhum projeto discutindo essa questão dos recursos. Os jogos podem ser uma dessas soluções. Segurança não é o único assunto em discussão aqui na Câmara. Ontem a Câmara voltou a se falar por aqui, voltou a se discutir a reforma da Previdência, um assunto considerado fundamental, super importante para o governo. O presidente Rodrigo Maia deu declarações, falou mais uma vez que a reforma da Previdência é fundamental para voltar a estruturar a economia do país. Ele citou também outras iniciativas que ele considera salutares, entre elas a aprovação dessa privatização, dessa possível privatização da Eletrobras. Ele comentou, vamos ouvir. O governo está encaminhando os projetos de lei e bom que foi por projeto de lei da privatização da Eletrobras. Acho que é o caminho certo. Você não pode querer vender um ativo por medida provisória, né? Não é democrático a representação da sociedade através do parlamento não ser ouvida antes de tomada de decisão, que eu acho que ela é positiva e ela é importante como instrumento e da forma como está a modelagem apresentada pelo ministro Fernando Coelho. Eu acho que está muito positivo. Acho que o governo ele vai encaminhar de uma forma onde você não vai vender todas as suas ações por um preço menor agora. Você vai vender parte delas, vai ficar com 40% das ações e com isso, ao longo do tempo, com a melhor qualidade da gestão privada, que é o que a gente acredita, até porque foi assim que aconteceu com a Vale do Rio Doce, o Brasil poderá no futuro ou manter a sua participação recebendo dividendos ou poder vender a sua participação com as suas ações mais valorizadas do que estão nesse momento. Além da Previdência, nós temos alguns projetos que vão ajudar, mas a gente tem que entender que nada do que nós possamos fazer é relevante em relação ao rombo que a Previdência gera nas contas públicas a cada ano. Deputado Nelson Marcheselli, sua avaliação dessa fala aí do presidente Rodrigo Maia, expectativa para a chegada desse projeto que trata da privatização da Eletrobras. Ele já sabe a minha colocação. Eu sou favorável às privatizações. A maioria das empresas brasileiras federais é cabide de emprego, com exceção da Casa da Moeda e mais uma ou duas empresas necessárias. Mas nós devemos fazer as reformas. E as reformas obrigando a fazer a privatização. A iniciativa privada é mais eficiente, é mais rápida, basta o governo fiscalizar. E daí nós vamos ter uma arrecadação maior de impostos e a gente pode ir, em outra ponta, reduzir impostos de medicamentos, reduzir impostos do trabalhador. A gente pode pegar de um lado e poder tirar do outro, poder ajudar. Eu sou favorável, eu estou incentivando o presidente, incentivando o presidente da casa a caminhar nesse sentido. Privatizar as empresas que a iniciativa privada tem condições de fazer melhor. Sua opinião, deputado Léo de Brito? Na minha opinião, esse é mais um projeto lesa-pátria desse governo entreguista do Michel Temer, que não tem legitimidade, inclusive, para fazer isso, porque não houve nenhuma discussão na eleição de 2014 em torno de privatizações. Pelo contrário, foi rejeitado
toda e qualquer privatização. E essa da Eletrobras, ela é uma situação que vai prejudicar, sobretudo, os estados mais pobres. Eu sei que o deputado Marcheselli é de um estado gigante como São Paulo, um estado rico, mas nós vamos ter aumento, sim, de energia, nós vamos ter dificuldade de investimentos, porque quando se privatiza, se visa o lucro. As empresas vão visar o lucro, elas não vão estar preocupadas com o município de Santa Rosa, no Acre, com os municípios do Nordeste, não vão estar preocupados em investimentos ou em chegar, por exemplo, com luz para todos, como fez os governos da Dilma e do Lula. Isso vai prejudicar os funcionários de carreira da Eletrobras, isso vai acabar prejudicando sensivelmente o serviço, a qualidade dos serviços também. Citar o exemplo da Vale do Rio Doce, o que o Brasil recebe hoje é absolutamente irrisório com a privatização da Vale do Rio Doce. Então, eu acho que esse processo de privatizações é nefasto para o país. E, na verdade, já iniciou, inclusive com essa portaria que foi feita na última semana, na calada do feriado, a 9188, que libera sem licitações a venda de ativos das empresas de economia mista, Eletrobras, Petrobras e os bancos públicos. O governo Michel Temer não está sendo transparente e correto com o povo brasileiro. Deputado Léo de Brito, rapidinho para a gente encerrar, reforma da Previdência. Tem clima, tem possibilidade de votar ainda? Eu acredito que não. Eu não acredito que o presidente Michel Temer vai fazer isso com a base dele mais uma vez. Já foram 2 votações de denúncias, um desgaste sem tamanho com os deputados da base e agora ele quer trazer de novo a reforma da Previdência, que já desistiu da desistência. Ele tinha jogado a toalha e hoje reafirmou porque a Bolsa de Valores caiu. Mas eu não acredito que vai passar nada aqui na Câmara, inclusive porque ano que vem tem eleição e o povo está de olho. Deputado Nelson Marcheselli, reforma da Previdência, como é que você acha que fica? É necessária, não tenha dúvida nenhuma. Acima de tudo tem que passar um pente fino, que tem muita fraude. Tem aposentadorias aí a pessoas que já morreram há mais de 10 anos e continuam recebendo ainda aposentadoria. Tem aposentadorias de pessoas que mentiram e fraudaram na aposentadoria. Passando um pente fino, vai equilibrar. E algumas reformas pontuais vai ajudar para aqueles que hoje recebem a aposentadoria. Isso vai dar condições, pelo menos uns 10, 15 anos para frente, a gente equilibrar uma previdência. É necessária. Deputado Nelson Marcheselli, deputado Léo de Brito, obrigada pela participação de vocês hoje aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Os deputados, agora 9h17, vamos conversar ao vivo com a Mariana Prischitz, que está esta manhã acompanhando a reunião da CPI formada por deputados e senadores que investiga as operações da JBS. A Mariana está nesse momento lá no Senado Federal, onde acontece a reunião. Oi, Mariana, bom dia. O depoimento de hoje é um dos mais aguardados na CPI. O deputado, ou melhor, o empresário Wesley Batista já chegou por aí? Vera, bom dia a todos. Já chegou sim, está numa sala reservada aqui perto da sala onde vai ser a reunião da CPI mista da JBS, aguardando o início dos trabalhos na CPI. Nós estamos aqui com o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que é o relator da CPI, para falar para a gente um pouco sobre a expectativa para essa audiência de daqui a pouquinho. Deputado, o senhor acredita que o empresário vai falar? A minha expectativa é que ele se disponha a colaborar, a contribuir com o trabalho da CPI. Eles, eu duvido disso, mas eles se dizem arrependidos, se dizem dispostos a contribuírem com a justiça, se dizem dispostos a contribuírem com o Brasil. Então que contribuam e falem realmente a verdade nesta oitiva, e respondam às questões que eu, como relator, e os parlamentares, membros da CPI, vão a eles transmitir. Essa é a nossa expectativa. Você acha que o principal assunto vai ser em torno do acordo de delação deles com o Ministério Público? Olha, a verdade é a seguinte, muitas coisas estão sendo investigadas em outros campos. Polícia Federal tem várias operações de investigações, o próprio Ministério Público investiga outras questões. Agora, a participação indevida, nefasta e possivelmente criminosa da antiga cúpula da Procuradoria-Geral da República nesta trama, ela está sendo realmente investigada aqui. Tá? Isso que já está sendo revelado
já demonstra que estávamos certos. Mais uma vez eu posso dizer, eu estava certo. Estávamos certos aqueles que insistimos na necessidade de uma investigação profunda a respeito desse assunto. Não há mais dúvidas de que um procurador próximo, tanto ao procurador Janot quanto ao procurador Pelela, seu chefe de gabinete, estava cooptado por essa organização criminosa. Não há dúvida que ele contribuiu, ainda como membro da Procuradoria-Geral da República, com a delação e com as tratativas que a envolveram, o que ainda... Então não há dúvida que ele agiu criminosamente, esse Marcelo Miller. Isso já está mais do que... Isso é incontroverso, como se coloca. O que ainda, em relação ao que ainda existem dúvidas, é se a participação do procurador Janot foi dolosa ou culposa. Essas circunstâncias, efetivamente, ainda restam ser avaliadas. E para isso são importantes tanto o depoimento hoje do Wesley, quanto o depoimento do procurador Pelela, do procurador Miller e do próprio procurador Janot, que acontecerão aqui na CPI. Essas contribuições acontecerão nos próximos dias. Deputado, a CPI também está analisando a atuação da JBS no mercado ou em relação à atuação no governo? O que já tem aqui? Nós temos 4 subrelatorias, 3 subrelatorias. Eu estou atuando mais diretamente nessa questão das circunstâncias controversas, no mínimo controversas, possivelmente criminosas, da celebração desse acordo de delação, que tentou conceder uma anistia ampla, geral e restrita para todo um grupo que se confessa criminoso de primeira linha. Agora, temos a análise dos relatórios, temos várias análises que estão sendo conduzidas de forma mais direta pelos subrelatores que avançam também nesse sentido. Deputado Maru, então, obrigado pela entrevista. Vamos acompanhar, então, daqui a pouco, a reunião da CPI mista da JBS, Vera. Obrigada, Mariana. A gente continua daqui para falar de uma aprovação importante ontem nas comissões. A Comissão de Deputados e Senadores que discute a medida provisória sobre o parcelamento das dívidas do setor agrícola com o Fundo Rural aprovou o relatório da deputada Tereza Cristina. Pela proposta aprovada, os produtores rurais, frigoríficos, laticínios e cooperativas têm até 20 de dezembro para aderir ao parcelamento, que permite o pagamento das dívidas em até 180 vezes. Um dos pontos de divergência da proposta, a entrada ou o primeiro pagamento, foi fixada em 2,5% do valor da dívida. O relatório da medida provisória do Fundo Rural, aprovado pela comissão mista, manteve o parcelamento das dívidas dos produtores e das empresas do setor de agroindústria em 180 meses. 4 para pagar a entrada de adesão ao programa, mais 176 parcelas mensais. A deputada Tereza Cristina, do PSB do Mato Grosso do Sul, mudou no seu parecer vários pontos do texto original da medida provisória, conhecida como refis do Fundo Rural. Pelo texto da proposta, os devedores vão receber perdão total das multas e dos encargos da dívida com o Fundo Rural, em vez dos 25% de desconto da proposta do governo. O valor da entrada foi reduzido para 2,5% do total da dívida, em vez dos 4% da medida provisória. A relatora incluiu também as cooperativas rurais no parcelamento. Foi excluída a exigência de garantias, como cartas de fiança e seguros, no parcelamento de dívidas maiores que 15 milhões de reais. O relatório foi aprovado na comissão com voto contrário apenas dos deputados e senadores do PT. Eles consideram que a proposta prejudica a Previdência Social e é injusta com os pequenos produtores, que não deixaram de pagar o Fundo Rural. Profissionais, pacientes e militantes da luta antimanicomial pediram em audiência pública na Câmara que não haja retrocesso na política de saúde mental implantada no Brasil a partir de 2001. José Alves é paciente da rede de saúde mental. Ele tem epilepsia, esquizofrenia, bipolaridade e depressão.
Aos 7 anos de idade, era chamado de doido e o próprio pai o prendeu num quarto fechado e escuro por 3 anos. Eu fiquei dos 7 anos de idade aos 10 dentro desse quarto. Tanto é que quando eu saí de lá de dentro desse quarto, na verdade eles me tiraram, né? Eles já entenderam que eu já estava mais ou menos controlado e me tiraram. Então, assim, quando eu vi o sol, depois desses 3 anos, eu tinha perdido todo o rumo do que era o dia e o que era a noite, porque lá era escuro total. Eu me alimentava lá, eles colocaram assim mais ou menos 10 centímetros numa situação entre a porta e o chão, para que eu não passasse ali. E aí eles me colocavam a alimentação ali por baixo e colocavam um jornal para mim fazer minhas necessidades fisiológicas. E aí dali então eu empurrava para fora e lá eles catavam aquilo e jogava fora, né? Então assim, eu não via a claridade do dia. José Alves defendeu a convivência social como remédio para o tratamento de transtornos mentais. Disse que a prisão agrava a doença. É um dos maiores crimes que alguém comete sem ter poder policial. É um dos maiores crimes que alguém faz é prender você no manicômio, porque lá no manicômio você não vive, lá você morre. Você morre a cada segundo da sua vida. Se você estiver no manicômio que você não tem direito a sair lá na porta para ver a rua, você está preso sem ter matado ninguém, você está preso sem direito à liberdade. Então, isso não é tratamento. Especialistas também ressaltaram que a lei antimanicomial de 2001 foi um grande avanço. Com ela, houve uma redução de leitos nos hospitais psiquiátricos de tratamento fechado e foram abertos os CAPs, centros de convivência e residências assistidas, que integram o paciente ao convívio de familiares e amigos. Mas houve críticas à atuação das comunidades terapêuticas que nem sempre cumprem a lei. O Ministério da Saúde também foi criticado. Querendo retomar uma agenda de construção e de abertura de leitos de hospitais psiquiátricos nesse país e de reforçar algo que para nós é muito perigoso, que é as internações em comunidades terapêuticas para usuários de drogas. Então nós estamos efetivamente alertando que isso vai gerar mais violência e violações de direitos humanos. São instituições que não são médicas, usam um nome equivocado que induz a um pensamento de ideia de comunidade e de local terapêutico, não são, e estão crescendo. Tem uma quantidade muito grande de comunidades terapêuticas hoje no Brasil inteiro. Mas o representante do Centro de Recuperação Fazenda da Esperança, no interior de São Paulo, ressaltou que há instituições que cumprem a lei e estimulam a participação da família no tratamento. Eu vejo assim que existe uma certa confusão do que é a comunidade terapêutica com acolhimento voluntário e aqueles serviços que se intitulam comunidade terapêutica e não são. E acaba denegrindo a nossa imagem, o nosso trabalho, por causa dessa minoria que faz um trabalho ruim, péssimo, onde nós temos que separar aqui o joio do trigo. A deputada Érica Cocai, autora do requerimento para realizar o debate, afirmou que vai cobrar o cumprimento da política de saúde mental prevista na lei de 2001 do Ministério da Saúde, que não teve representantes na audiência pública. Ela também defendeu a luta antimanicomial. Os manicômios, os hospitais psiquiátricos, eles provocam renda para os donos de hospitais psiquiátricos. Ele é muito mais caro para o Estado do que a rede de serviços substitutivos, porque ele é muito mais caro, ele é muito mais oneroso para o Estado e é pouco eficaz. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje? O plenário aprova o projeto que obriga as empresas de telefonia e operadoras de celular a instalar bloqueadores de sinal nos presídios. O projeto segue para o Senado. Também foi aprovado o fim de atenuantes que reduziam as penas de criminosos com idade até 21 anos. E você vai ver daqui a pouco. A comissão especial que analisa mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente adia mais uma vez a votação do relatório do deputado Aliel Machado. E mais, o Brasil tem 47 milhões de usuários de planos de saúde que podem ser impactados pelo novo marco legal do setor em discussão aqui na Câmara. A votação dessa proposta está prevista para acontecer ainda este mês na comissão especial. Os detalhes você vê em instantes. Agora, 9h29. A gente volta já. Agora, 9h30, o Câmara Hoje está de volta. O Conselho de Ética da Câmara discutiu 2 representações contra o deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará.
O parlamentar é acusado de ter assediado uma jornalista e de ter compartilhado em redes sociais uma foto da filha da deputada Maria do Rosário, que é menor de idade, usando roupa íntima. A primeira representação discutida foi a que trata da denúncia de que o deputado Vladimir Costa teria assediado a jornalista Basília Rodrigues, da rádio CBN. A repórter perguntou ao deputado se ele mostraria para a imprensa a tatuagem que fez com o nome do presidente Michel Temer. Vladimir Costa teria respondido que, para a repórter, mostraria o corpo inteiro. O relator da denúncia é o deputado Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal. No texto, Bessa disse que a materialidade dos fatos está comprovada e votou pelo prosseguimento do processo. Costa se defendeu das acusações. A jornalista, por 2 dias seguidos, aproximadamente, querendo ver tatuagem, era abordar toda aquela questão de tatuagem, que foi uma brincadeira que a gente fez para zoar realmente o pessoal da oposição. Após inúmeras abordagens, a jornalista insistiu bastante para que eu mostrasse a tatuagem. A única palavra que eu falei, eu disse, para você eu mostro o corpo todo, só. Onde é que está o crime? Eu não falei aí, para você eu fico nu, para você eu fico pelado, eu quero ter um caso, um relacionamento, eu quero te beijar. Não, eu disse, para você, eu tenho 7 tatuagens, eu tenho na minha perna, eu tenho no meu quadril, eu tenho nas minhas costas. Então não houve má fé. O deputado ainda enfrenta outra denúncia em que é acusado de ter compartilhado em rede social uma foto da filha da deputada Maria do Rosário, que é menor de idade, usando roupas íntimas. O relator, deputado João Marcelo Souza, do PMDB do Maranhão, pediu o arquivamento do processo por acreditar que não há provas. Os relatórios apresentados nesta terça-feira são preliminares, ou seja, indicam apenas se as denúncias devem ou não serem aceitas pelo Conselho de Ética. Mas os deputados apresentaram pedidos de vistas nos 2 casos, o que adiou em pelo menos 15 dias as votações sobre os prosseguimentos dos processos. O Brasil tem 47 milhões e 600 mil usuários de planos de saúde que podem ser impactados pelo novo marco legal dos planos de saúde em discussão aqui na Câmara. A votação dessa proposta pode acontecer ainda este mês na comissão especial que discute o tema. Se aprovado, a intenção do governo é votar o projeto no plenário também neste mês de novembro. A comissão especial discutiu mais de 150 projetos de lei que tramitavam na Câmara dos Deputados. As principais sugestões de mudanças estão no relatório apresentado pelo deputado Rogério Marinho, que provocou reações de institutos de defesa do consumidor que não concordam com algumas alterações. A principal mudança de projeto é sobre a cobrança dos planos para idosos. Antigamente, os planos aumentavam muito o valor das mensalidades para usuários mais velhos. Uma lei de 98, reforçada pelo Estatuto do Idoso, passou a proibir o aumento a partir dos 60 anos. Mas, na prática, as operadoras têm driblado essa regra com grande reajuste a partir dos 59 anos. O Marco Legal dos Planos de Saúde quer fatiar este último reajuste em 5 parcelas a partir dos 59 anos. A ideia com isso é diminuir o impacto que é dado de uma só vez, porque quem chega aos 59 anos no Brasil vive normalmente até os 82 pelo menos. Tá? Então os planos antecipam para os 59 porque não podem dar esse aumento posterior. E isso gera 3 situações. Ou o pré-idoso sai do plano porque não consegue mais pagá-lo, ou ele busca o apoio, o auxílio dos seus familiares, ou ainda ele paga, mas restringe extraordinariamente as suas receitas e as suas despesas dele, normais. Jânio e Edna são economistas. Ele completou 60 anos agora em 2017 e já foi notificado do reajuste no seu plano de saúde. Quando eu fui contratar o plano de saúde, ele começou com R$ 1.500, porque eu tinha 59 anos. Mal virou a casa para 60, pulou de R$ 1.500 para R$ 1.800. O que foi a explicação disso da ANS? É uma autorização do governo. Ela faz 59 no ano que vem e poderia se enquadrar na nova regra, mas não está otimista. O problema do Brasil é que não tem fiscalização. Quem que vai garantir que eles vão aplicar esse reajuste escalonado? Que ele não vai fazer a virada de faixa etária e depois continuar aplicando reajustes em cima desse valor. Então, não existe essa garantia.
Outra mudança. Hoje, a multa aplicada às operadoras que negarem atendimento aos clientes variam de R$ 5.000 a R$ 1 milhão. Com o marco legal dos planos de saúde, a multa pode ficar mais barata. Passa a ser de 10 vezes o valor do procedimento questionado. A multa hoje, se você nega um procedimento, vamos imaginar que um hemograma que custa 40 ou 50 reais, a multa é 80 mil reais. Isso não significa que o plano vai ficar desobrigado de cumprir o procedimento. A multa ela tem que ser pedagógica e coercitiva no caso da punição, mas não pode ser um fator, por exemplo, de que o repasse desse valor vá, no final, para a contraprestação do beneficiário. A gente está falando de 1 bilhão e 700 milhões de multa no ano passado. As operadoras hoje temem os processos administrativos punitivos da ANS em razão do alto valor das multas. E os consumidores são beneficiados disso quando eles denunciam e as empresas acabam obedecendo muito rapidamente à agência reguladora em razão do rigor das suas penas. A diminuição dessas penas não vai significar benefício nenhum para os consumidores. Pelo contrário, pode significar o estímulo para a desobediência de regras. O marco legal também vai obrigar os planos de saúde a oferecer planos individuais e familiares, que são menos rentáveis para as seguradoras. Hoje, só 9 milhões dos 47 milhões de segurados de planos de saúde no Brasil têm planos individuais. Depois de aprovado na comissão especial, a intenção é que o projeto seja discutido e votado pelo plenário da Câmara ainda no mês de novembro. Não há razão para discussões urgentes sobre esse tema. O tema, apesar de aparentar urgência, ele exige uma análise muito complexa, um estudo muito profundo sobre quais são os problemas dos setores e que problemas precisam ser enfrentados para melhorar a situação para os consumidores e para todos os setores de mercados atendidos. O que a gente apresenta aqui é fruto do amadurecimento de negociação feita com parlamentares, com os próprios planos de saúde, com as operadoras. Recebemos, inclusive, os representantes de Direito do Consumidor, OAB Nacional, Secretaria de Defesa do Consumidor ligado ao Ministério da Justiça. Enfim, nós tivemos o cuidado aqui de ouvir a todos que tiverem interesse de alguma forma, tentar contribuir para o projeto. A Câmara analisa um projeto que coloca em lados opostos as corretoras de seguros e as associações criadas para reembolsar os sócios em caso de roubo ou furto de veículos. O projeto original propõe restringir o mercado de seguro às corretoras, mas já há sugestões de mudanças no texto para legalizar a atuação de cooperativas. Na hora de comprar um carro, muita gente reserva um dinheiro extra para contratar um seguro e ficar livre de dor de cabeça em caso de batida ou roubo. Mas nem todo mundo consegue. Se o cliente morar em um lugar considerado perigoso ou tiver um carro importado mais antigo, por exemplo, pode acabar recusado pelas seguradoras. Por conta disso, vem crescendo no Brasil o número de pessoas que se juntam em associações e se dividem para pagar o prejuízo em caso de sinistro. Mas a atividade está no meio de uma polêmica. A Câmara discute um projeto de lei que proíbe a atuação de associações e cooperativas no setor de seguros. Uma coisa é uma cooperativa fazer ali entre os seus cooperados. Ninguém que está tirando o direito de associativismo, de cooperativismo. O que nós queremos é o quê? Criminalizar uma prática que é a comercialização por essas falsas associações, falsas cooperativas. Eles se usam do nome para poder comercializar. E comercialização de seguros tem que ser feito por uma seguradora através do corretor de seguros. O projeto está em análise em uma comissão especial e já recebeu sugestões de mudanças. Algumas pretendem legalizar a atuação das cooperativas. O projeto do deputado Lucas Virgílio representa exatamente essa demanda de seguradoras e corretoras, enquanto que a nossa tese de regulamentar, de normatizar, atende outra demanda, uma demanda da sociedade e do próprio governo que deseja a regulamentação dessa atividade, que acho que é o que todos nós desejamos, ter segurança jurídica, normatizar, regulamentar, estabelecer fiscalização e controle. Representantes dos corretores de seguros não concordam e dizem que as associações
fazem concorrência desleal com as seguradoras. O mercado de seguros não escolhe não fazer seguro de carro popular por vontade própria. A seguradora, para fazer um seguro de um carro, ela é obrigada a fazer reserva, ela não pode dispor daquele dinheiro recebido, né, na totalidade, ela paga 1 tonelada de impostos, ela não pode consertar com peças usadas ou da forma que ela poderia fazer a questão mais barata. Acho que todos têm o direito de buscar suas soluções, mas tendo as mesmas regras. O nosso objetivo é que a atividade seja regulamentada, seja fiscalizada, seja legalizada. Ninguém quer trabalhar na clandestinidade, ninguém quer trabalhar à margem da lei. Quer sim que o poder público faça o seu papel e regulamente a atividade. A comissão especial que analisa mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente adiou mais uma vez a votação do relatório do deputado Aliel Machado. Foi adiada por falta de quórum a votação da proposta que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto, que condensa mais de 60 propostas em tramitação na Câmara dos Deputados, altera dispositivos como o tempo máximo de internação dos jovens infratores, de 3 para 10 anos. Por falta de acordo na comissão especial, o projeto pode ser votado direto no plenário. O presidente da comissão, o deputado Pompeu de Matos, ainda não definiu uma nova data para a próxima reunião. A proposta que cria um plano de desligamento voluntário para servidores públicos foi aprovada numa comissão do Congresso. Veja agora esse e outros destaques desta terça-feira. Uma comissão de deputados e senadores aprovou a medida provisória que cria o programa de desligamento voluntário de servidores públicos e a jornada de trabalho reduzida com remuneração proporcional. As regras valem para servidores do Poder Executivo. A proposta ainda precisa ser analisada pelos plenários da Câmara e do Senado. A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público promoveu o seminário Desafios para a Reindustrialização Nacional. Os deputados discutiram a política econômica nas últimas décadas e alternativas para impulsionar o crescimento do país. Uma sessão solene celebrou o bicentenário da chegada da Imperatriz Leopoldina ao Brasil em 1817. A solenidade fez parte das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Durante a sessão foi lançado um selo especial dos Correios e foram entregues os prêmios aos estudantes vencedores dos concursos de vídeo e desenho em homenagem à Imperatriz Leopoldina. A Comissão de Meio Ambiente debateu o projeto de lei que prevê mais proteção para frentistas e motoristas em relação aos gases que evaporam da gasolina durante o abastecimento dos carros. Uma ideia é instalar equipamentos nos veículos que transformam os vapores em combustível. Mas a mudança não é simples e os custos teriam que ser repassados ao consumidor. A Comissão de Desenvolvimento Urbano entregou o Prêmio Lúcio Costa a personalidades e entidades que se destacaram nas áreas de mobilidade, saneamento e habitação. Lançado em 2015, o prêmio presta homenagem ao arquiteto e urbanista Lúcio Costa, referência na arquitetura moderna brasileira e criador do Plano Piloto de Brasília. 9h44. Vamos para os últimos destaques de hoje com as nossas repórteres. Eu começo com a Carol Nogueira, lá no Salão Verde. Carol. Vera, começa a qualquer instante a sessão extraordinária convocada para amanhã de hoje. Na pauta, 5 projetos aí que tiveram urgência aprovada ontem e que tratam da questão da segurança pública. A proposta de emenda à Constituição que trata também da mudança no rito de tramitação das medidas provisórias aqui dentro do Congresso. Mas essa discussão toda deve ficar um pouco mais para o final da manhã ou para o início da tarde, porque logo depois que a sessão extraordinária foi aberta, ela deve ser interrompida para a realização de uma sessão solene em homenagem ao Círio de Nazaré. Agora há pouco, alguns deputados passaram aqui pelo Salão Verde já com a imagem da Santa, da Virgem de Nazaré, cantando hinos, então, de louvor a essa Virgem tão importante de devoção, né? Principalmente lá no estado do Pará, mas em tantas regiões aqui do Brasil também. Então, essa sessão solene promete também movimentar a manhã de hoje. Vera. Obrigada, Carol. Bom dia para você. Bom dia. E vamos então para as últimas informações, a agenda do dia nas comissões com a Mariana Prischitski, que hoje está lá no Senado Federal acompanhando a reunião da CPI mista da JBS. Mariana. Isso, Vera. Começa em instantes essa reunião da CPI mista da JBS, que vai ouvir o empresário Wesley Batista, que atrás a gente está vendo na imprensa. Quem está dando entrevista nesse momento é o presidente da CPI, senador Ataídes de Oliveira, do Tocantins.
deve estar terminando essa entrevista e indo já para o plenário da comissão, porque o Wesley Batista já está aqui no Senado esperando o início dessa reunião para depor na CPI mista da JBS. Além disso, a agenda das comissões na Câmara dos Deputados prevê várias votações nas comissões permanentes da Casa e também algumas audiências públicas. A comissão, por exemplo, de Relações Exteriores, hoje vai discutir a situação das escolas brasileiras, do espaço do trabalhador no Japão, Working Holiday e o visto para os Yonseis. Esses Yonseis são a 4ª geração, são bisnetos de japoneses que estão voltando para tentar a vida no Japão. Além disso, a Comissão de Viação e Transportes vai discutir o futuro da segurança viária e a comissão, no auditório Nereu Ramos vai ter um seminário, o Encontro Nacional de Direitos Humanos, promovido pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Vera. Obrigada, Mariana. Bom dia para você também. E nesta edição do Câmara Hoje, você viu, o plenário aprovou o projeto que obriga as empresas de telefonia e operadoras de telefonia celular a instalar bloqueadores de sinal nos presídios. O projeto segue para o Senado. Também foi aprovado o fim de atenuantes que reduziam as penas de criminosos com idade até 21 anos. Comissão mista aprova mudanças no Fundo Rural para facilitar a renegociação de dívidas de produtores rurais com a Previdência. Um dos pontos de divergência da proposta, a entrada, foi fixada em 2,5% do valor da dívida. O texto segue para o plenário da Câmara. Comissão especial que analisa mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente adiou, mais uma vez, a votação do relatório final. E esta edição do Câmara Hoje fica por aqui. Hoje é quarta-feira, dia 8 de novembro. Agora, 9h47 pelo horário brasileiro de verão. Para você, um ótimo dia.